Tá aí a coletiva com o Ano passado, vice-presidente sofreu do muitos Grêmio, gols no Antônio Campeonato Brum. Brasileiro, e nesse ano, no Campeonato Gaúcho, foram 10 gols em 11 jogos, 2 gols também na Recopa. Por isso eu lhe pergunto, o Grêmio, na sua avaliação, não deveria ter tido um foco maior no sistema defensivo para uma renovação desses jogadores, colocar outras opções para o Renato Portaluppi? E ainda mais do que isso, na janela do meio do ano, o torcedor pode confiar que esse vai ser um ponto a ser atacado pela direção do Grêmio? Boa noite. Realmente, os números que tu traz são reais, mas a gente também tem o contraponto em que o Grêmio também marca muitos gols, né? Assim foi também no Campeonato Brasileiro do ano passado, assim como no Campeonato Gaúcho agora, marca muitos gols. Joga para frente, joga sempre buscando a vitória e não vai ser diferente sempre que o time for comandado pelo Renato. A gente trouxe jogadores para o sistema defensivo, trouxe um goleiro, um lateral esquerdo, e a gente continua avaliando o mercado para reforçar o time dentro do possível, o time como um todo, né? Vai ser uma temporada bem longa, onde a gente tem várias competições, esse ano inclusive a Libertadores, e a gente ainda está monitorando o mercado e também sabemos que depois, como tu bem mencionou, temos a janela do meio do ano, em que a gente pode também trazer mais reforços, porque se abrem possibilidades no mercado que não estavam abertas agora. Tudo bem, Bruno? Boa noite. Boa noite. Na quinta-feira, dia 7, fecha esta primeira janela e o torcedor do Grêmio ele pode esperar uma, duas contratações? Tem algo mais avançado, independente da posição de cada jogador? Como é que está essa busca aí por reforço no Grêmio? A gente segue monitorando o mercado. Não tem como dizer se a gente vai trazer mais alguém até o dia 7. A gente está fazendo o mesmo trabalho que estava sendo feito anteriormente. A gente está tentando buscar opções para tentar deixar o elenco mais forte como um todo. A gente está bem satisfeito com essas primeiras contratações que a gente fez. Os jogadores estão chegando, estão já começando a dar resultado. E a gente segue atento para que, se houver alguma possibilidade que estiver ao alcance do Grêmio, a gente fazer mais algum movimento. Tudo bem, Bruno. Se não for possível trazer algum jogador, tem um atleta do elenco do Grêmio que está no processo de recuperação, que é o Felipe Carbajo. Ele fez uma operação no ano passado, né, para pubalgia, e até agora não voltou. Eu sei que você não é do departamento médico, mas é o chefe máximo do futebol. Você poderia atualizar para a gente a situação desse jogador? A gente tem algumas informações, especialmente que ele ainda sente algumas dores na região. Se pudesse falar algo para o torcedor, por favor. Ele segue em tratamento, passou por um procedimento no pubis ali, cirúrgico. O pubis sempre é uma região mais delicada, cada um reage de uma forma. O Felipe está passando por processo de fisioterapia para tentar, o quanto antes, estar à disposição. É um jogador importante, que a gente fez um investimento nele no ano passado, acredita muito no potencial dele e tomara que ele possa se recuperar logo para a gente poder incorporar ele ao elenco e o Renato também ganhar mais essa alternativa. Bruno, boa noite. Queria lhe questionar, pedir uma avaliação da janela de transferências do Grêmio, se vocês estão satisfeitos com o que foi feito, se ainda falta alguma peça. E uma outra, você poderia estimar em quanto está a folha salarial do Grêmio? Obrigado. Olha, acho que foi uma janela importante. A gente conseguiu fazer 7 contratações. Acho que o torcedor ficou satisfeito com a grande maioria delas. E sobre a folha salarial, não vou entrar em valores, mas a gente está trabalhando dentro do orçamento que o clube apresentou e aprovou no seu conselho deliberativo. A gente está trabalhando dentro dessa realidade e conseguiu reforçar bem dentro do possível. Bruno, você conhece o Renato há muito tempo, já trabalhou com ele agora dentro, já viu ele pelo lado de fora e você sabe que a pauta dos superpoderes do Renato ela é recorrente. Essa semana teve o fato dele não ter viajado, o Grêmio perdeu a Recopa, isso gerou um grande debate. Agora ele vem aqui dar as justificativas dele, diz que vai fechar o CT, fala sobre as críticas justas ou não, que elas precisam melhorar. Qual é o poder do Renato? E o departamento de futebol, e o presidente, mas em especial o departamento de futebol, ele não fica contra a parede? O Renato ele não diminui a importância do trabalho de vocês ao falar dessa forma e ao se comportar dessa maneira? De maneira nenhuma, Matheus. O Renato é um cara que respeita e sempre respeitou a hierarquia. A gente tem uma facilidade muito grande de trabalhar com ele. A decisão de fechar o CT, ela compete algumas questões da parte técnica, mas ela é uma decisão conjunta, ela não é uma decisão só do Renato, tá?
Sobre a Recopa, foi uma decisão conjunta também, em que a gente achou melhor não levar ele para lá, para que ele pudesse entrosar esses jogadores que estão chegando, visando a continuidade da temporada, né? A federação complicou um pouco o processo da Recopa Gaúcha. O Grêmio, e a federação sabe disso, o Grêmio em alguns momentos tentou mudar o jogo, tentou mudar a data do jogo. Acho que o jogo foi muito mal marcado para uma quarta-feira pós-Grenal, ainda mais em Ijuí. Mas a federação não foi flexível nesse ponto e não restava outra alternativa para o Grêmio a não valorizar a Recopa Gaúcha. É uma temporada muito longa, em que a gente tem Libertadores e a gente já está fazendo um número grande de jogos. A gente recém iniciou o mês de março. Tá? Por sinal, achei muito infeliz a entrevista do presidente da federação após o jogo, pelos motivos que o Renato explicou. Tá? Estava se criando ali à beira do campo um clima mais bélico, vamos dizer assim, e para que isso não descambasse para outra coisa, até para valorizar a merecida festa que o São Luís tinha que fazer, porque ganhou, porque mereceu. É um bom time, o time do São Luís. Foi tomada essa decisão, né? Mas achei a entrevista totalmente desproporcional, totalmente fora de tom. E eu queria dizer para o seu Luciano Oxman que, se ele se preocupasse tanto assim com cerimônia, no principal campeonato que a Federação Gaúcha organiza, que é o Gauchão, ele não tinha me entregue ano passado uma medalha de vice-campeão. Está lá na minha casa, me entregaram a medalha errada, né? Para mim e para outros jogadores, outros membros da comissão do Grêmio, né? Então, assim, é desproporcional isso. Não restava outra alternativa para o Grêmio não valorizar a Recopa. Isso é uma decisão tomada pela direção em conjunto com o Renato. E em nenhum momento o Renato tem superpoderes. Eu não sei por que é vendida essa ideia. E a gente sente muita vontade de trabalhar com ele. Ele é um grande parceiro, aceita sugestões, aceita ideias que a gente dá, a gente troca muitas ideias. Eu tenho uma relação muito aberta com ele, assim como com o Luiz Wagner, com o presidente Guerra, e nos sentimos todos trabalhando em conjunto em prol do mesmo objetivo, que é fazer o Grêmio campeão e fazer o Grêmio vencedor. Brum, até nessa linha, né, falando ainda um pouco sobre a federação, algumas coisas já foram tentadas pelo Grêmio nesse ano e o Grêmio acabou não conseguindo. A mudança dessa data aí, a inserção, né, do VAR naquela partida contra o Inter, que até o próprio Inter queria também o VAR. O Grêmio se sente, de alguma forma, desprestigiado pela Federação Gaúcha, visto que essas demandas do Grêmio não têm sido atendidas? Eu não sei se a palavra é desprestigiado, mas o Grêmio está extremamente preocupado com o que vem acontecendo. Eu quero deixar bem claro para toda a torcida do Grêmio que não vão tirar o campeonato do Grêmio na mão grande, tá? Não vão tirar o campeonato do Grêmio na mão grande. Talvez não seja interessante para um heptacampeonato do Grêmio, depois de o Novo Hamburgo ter ganho o título, né, anterior a esses 6 do Grêmio, e o Inter há tanto tempo sem ser campeão. O que aconteceu no Grenal foi um escândalo. Foi um escândalo. Eu nunca presenciei uma arbitragem com tantos problemas num jogo só. E isso ligou um alerta que é muito maior que essas questões que tu pontuou, né? É um campeonato que foi montado com 12 rodadas para classificar 8 clubes. Gerou mais uma partida de quartas de final, na qual acabou empurrando as finais do Gauchão para entre os jogos de estreia do Grêmio da Libertadores. Tem mais essa, que talvez, não sei se vocês se deram conta, né? Que se não tivesse essa rodada de quartas de final, isso tudo teria sido antecipado. O Grêmio entraria na Libertadores após o término do Campeonato Gaúcho. Então, o alerta está muito ligado, sim. O que aconteceu no Grenal deixou a gente de olhos arregalados. E a gente não vai deixar tirar o campeonato do Grêmio na mão grande, tá? Então, assim, estamos muito atentos, já protocolamos um documento na federação pós-Grenal, porque ocorreu, e o Grêmio pode até perder o campeonato dentro de campo, mas o Grêmio não vai perder o campeonato fora de campo. Bruno, boa noite. Como é que está a avaliação do departamento de futebol do Grêmio em relação ao Pedro Jeromel, que tem o contrato encerrando na metade de 2024? Já está, a situação envolvendo ele já está sendo organizada? Como é que está isso? O Jeromel é um grande cara, um grande ídolo da história do Grêmio, um grande jogador. A gente está sentindo... foi uma coisa que foi conversada até de forma amigável, essa renovação, pela toda a carreira que o Jeromel tem no Grêmio. E a gente vai sentindo jogo a jogo. Acho que jogou muito bem hoje o Jeromel, fez um gol. E a gente vai conversando à medida que essas partidas vão ocorrendo. A gente fez inicialmente um contrato até o meio do ano, mas isso não impede que o Grêmio venha a estender esse contrato se ambas as partes acharem assim necessário.
Brum, boa noite. Queria entender melhor essa sua preocupação, esse sinal de alerta ligado. Por que motivo a federação poderia ter o interesse de tirar o campeonato do Grêmio na mão grande e o que o Grêmio pretende fazer para evitar isso? Eu não tô afirmando em que a federação quer tirar o campeonato do Grêmio. Eu estou dizendo que algumas decisões tomadas pela federação, elas prejudicam e dificultam o caminho do Grêmio para o título, né? E, para mim, no Grenal foi muito claro o condicionamento que o Inter tentou fazer por parte da arbitragem, e esse condicionamento, ao meu ver, de alguma forma, pode ter interferido, não sei. O Daronco é um bom árbitro, e estava sem o VAR, mas os erros que ele cometeram são erros que não precisa do VAR para enxergar no campo, né? Então, como o Gabriel mencionou na pergunta anterior, estavam havendo pedidos do Grêmio que não haviam tido êxito, e agora, com essa questão de todo o condicionamento que foi feito da arbitragem, o jeito que a arbitragem ocorreu no primeiro Grenal nos deixa com um alerta ligado. A federação, em nenhum momento, vai querer tirar o título do Grêmio, mas o Grêmio tem que se posicionar, e espero que as coisas transcorram dentro da normalidade, porque no Grenal não transcorreu normalmente. O Grêmio foi prejudicado imensamente no Grenal. A arbitragem foi horrível. Tem 3 erros capitais de lances que poderiam ter invertido o resultado da partida. Um deles, faltando 1 minuto para terminar um jogo, um pênalti cometido fora da área, que o juiz deu uma falta cometida fora da área, que o juiz deu pênalti. Então, o que eu estou dizendo é que a gente não vai aceitar qualquer tipo de pressão por parte da federação, por parte de rivais, e o Grêmio quer que o campeonato transcorra na normalidade, está se posicionando para que assim aconteça e que o campeonato seja decidido dentro de campo. Brum, durante a semana surgiu nomes de possíveis contratações, principalmente na parte de zagueiros. O Grêmio está investindo, buscando zagueiro, é uma prioridade nesta posição. E há pouco tu falou que não vai falar sobre salários, mas que está trabalhando dentro do que é proposto. O Grêmio ainda tem espaço para atingir algumas contratações até o dia 7 de março? Tu sempre faz 2 perguntas em uma, né? Tu aproveita a coletiva, né? É difícil eu conseguir falar às contigo. Às vezes tu pergunta assim, prefere laranja ou maçã, e depois já tirou férias na Bahia, às vezes eu não tenho, agora pelo menos linkou uma com a outra. Foi top essa aí. Deixa eu te dizer, a gente está olhando todas as posições. E a gente vê que tem muita especulação de zagueiro, mas vocês não acertaram o nome de ninguém que especularam essa semana aí. A gente está conseguindo blindar melhor. O quê? O que é? Não? Então tá. E ainda tem... Quê? Ah, tá, obrigado. Tem espaço, sim, tem espaço ainda para o Grêmio reforçar o time. E acredito que até o meio do ano tenha mais espaço ainda para que a gente possa tentar fazer o time mais competitivo e mais forte para essa temporada. Antônio, boa noite. A gente vê em várias entrevistas aí o Renato falando em planejamento, né? E isso nos denota que vocês têm conversado muito sobre planejamento. Eu não sei há quanto tempo, se vocês planejam há 6 meses, 2 meses, enfim. Saiu a tabela do Campeonato Brasileiro e já se sabe que não teremos a parada pelas datas da Copa América, a FIFA, enfim. Vocês já estão planejando isso? Já conversaram sobre isso? Porque o Grêmio provavelmente terá muitos jogadores convocados, né? Vocês já conversaram sobre essa questão? Já conversamos, sim. Na verdade, sim, Torbes, a maioria dos clubes brasileiros, vamos dizer assim, os clubes mais importantes do Brasil, eles vão sofrer na Copa América, né? Porque todo mundo tem muitos jogadores sul-americanos, com esse número de 7 estrangeiros que tem agora, e todo mundo vai sofrer, né? Então, se todo mundo perder jogadores ao mesmo tempo, talvez tenha um equilíbrio nisso aí, né? A gente vai ter que ver lá na frente os convocados, mas a tendência é que tem esse equilíbrio. A posição ali que a gente podia sofrer bastante também, que é de volante, né? A gente conseguiu trazer opções para o treinador. A própria meio para frente, ali onde tem o Soteldo, né, que é um cara que sempre figura na seleção dele, a gente conseguiu trazer agora o Pavon, surgiu o Gustavinho, então a gente acha que vai conseguir passar bem por isso, e se sofrer algum prejuízo é uma coisa que vai acabar acontecendo, como é que eu vou te dizer assim, com todos, né? Então, vamos ter que esperar mais na hora para ver que tipo de prejuízo isso pode gerar. Obrigado, Antônio. Valeu, Obrigado, pessoal. Boa noite. Bom domingo, segunda-feira, reapresentação, 15h30 da tarde. Tá legal? Tá.